O sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo em tons dourados e alaranjados. Dentro do Instituto Luz e Bola, um campo de futebol simples cercado por muros descascados, Kaká permanecia sozinho, observando as crianças rirem e chutarem a bola de um lado para o outro. O som das gargalhadas infantis ecoava entre os prédios antigos do bairro e o ex-craque sorria em silêncio, com a sensação de estar exatamente onde sempre quis estar. Depois de tantos anos jogando na Europa, entre estádios lotados, câmeras e aplausos, ele finalmente encontrara a paz ali, no subúrbio, entre meninos descalços e sonhos sinceros. O telefone vibrou sobre o banco de madeira. Kaká atendeu sem olhar o número. Alô? Uma voz familiar respondeu do outro lado. Kaká, aqui é o Messi. Por um instante, ele ficou mudo. Não esperava aquela ligação. Tinham se enfrentado diversas vezes em gramados históricos, Milan contra Barcelona, Brasil contra a Argentina, mas sempre com respeito e admiração. Messi, cara, que surpresa boa. Como você tá? Tô bem, irmão. Tô no Rio para um evento social e ouvi falar do seu projeto aqui em São Paulo. Queria dar uma passada aí, conhecer de perto o que você tá fazendo. Kaká sorriu. Sério, vai ser uma honra. Mas aviso logo, meu centro não é luxuoso, viu? Aqui o glamour é o sorriso das crianças. Do outro lado, Messi respondeu com sinceridade. É exatamente isso que eu quero ver. 3 dias depois, um carro simples parou diante do portão do instituto. Messi desceu, discreto, de boné e mochila nas costas. Não havia imprensa, seguranças ou fotógrafos. Apenas ele e a vontade de entender o que fazia Kaká se dedicar tanto a algo que não dava manchetes. Kaká o recebeu com um abraço caloroso, sem formalidades. Bem-vindo à casa dos sonhos pequenos, que às vezes viram grandes. Messi olhou em volta. O campo era de terra batida, as través enferrujadas, mas havia vida em cada canto. Crianças corriam descalças, jogando com bolas velhas e sorrisos novos. É aqui que tudo acontece? Perguntou Messi, surpreso. É, aqui a gente joga para esquecer a fome, para lembrar que ainda dá para sonhar. Enquanto caminhavam pelo local, Kaká mostrava cada detalhe. A cozinha onde mães da comunidade preparavam refeições, o galpão pequeno onde voluntários guardavam uniformes usados e uma sala improvisada com frases escritas na parede. O talento pode te levar longe, mas o caráter é o que te mantém lá. Messi leu e ficou em silêncio por um tempo. Você escreveu isso? Não, respondeu Kaká, sorrindo. Foram eles. As crianças me lembram dessas verdades todos os dias. De repente, um garoto magrinho chamado Kaique se aproximou, segurando uma bola furada. Tio Kaká, a gente pode jogar mais um pouco? Claro, campeão. Mas primeiro cumprimenta o meu amigo aqui. O menino olhou, arregalou os olhos. É o Messi. Messi se abaixou, estendeu a mão e sorriu. Sou eu sim, Kaique. E você joga em que posição? No ataque. Mas ainda tô aprendendo a chutar forte igual vocês. Messi riu. Então hoje você vai me ensinar, combinado? As crianças riram, e a tarde continuou leve, cheia de vida. Messi jogou alguns minutos com eles, descalço, rindo como se tivesse 10 anos outra vez. Quando o sol se pôs, ele e Kaká se sentaram na arquibancada simples, observando os meninos guardarem as bolas. Kaká, disse Messi, com voz serena, eu sempre achei que fazer o bem era doar dinheiro. Mas agora percebo, o verdadeiro bem é doar tempo, paciência e amor. Kaká olhou para ele e respondeu, o dinheiro ajuda, mas não transforma. O coração, sim. E é por isso que te liguei, Léo. Eu queria te convidar para ser o embaixador desse projeto. Não pelo seu nome, mas pelo seu coração. Messi ficou quieto, olhando o horizonte. Você sabe que eu tenho muitos compromissos. Não sei se conseguiria me dedicar como você merece. Eu sei, respondeu Kaká. Mas acredito que um dia você vai sentir o mesmo que eu senti. Quando olhar nos olhos dessas crianças, vai entender. O vento soprou leve, levantando poeira do campo. Ao longe, Kaique chutava uma bola velha, com toda a força que tinha. A bola subiu, girou no ar e caiu dentro do gol improvisado. As crianças gritaram de alegria. Messi sorriu,
emocionado. Talvez esse dia esteja chegando. Kaká. Os dois se levantaram. O sol desaparecia atrás dos prédios, tingindo o céu de um vermelho suave. Kaká estendeu a mão e disse: então, até breve, embaixador. Messi apertou, rindo. Ainda não aceitei oficialmente. Mas seu coração já disse sim, retrucou Kaká. Enquanto caminhava em direção ao carro, Messi olhou para trás uma última vez. Viu Kaká ajudando as crianças a recolher as bolas, rindo, sujo de terra, mas com o brilho de quem encontrou o verdadeiro sentido do jogo. E pela primeira vez em muito tempo, Messi sentiu que talvez ainda tivesse algo novo para aprender com o futebol. Amanhã amanheceu fria em São Paulo, mas dentro do Instituto Luz e Bola o calor humano vencia qualquer vento. As crianças já corriam pelo campo de terra, chutando bolas gastas e rindo alto, sem saber que aquele dia seria diferente. Perto do portão, um carro preto estacionou discretamente. O motorista desceu, abriu a porta. Em silêncio, um par de tênis brancos tocou o chão. Era Lionel Messi, de jaqueta simples, sem seguranças nem imprensa, apenas com um olhar curioso e humilde. Kaká, que orientava uma turma sobre passes curtos, ergueu os olhos e sorriu. Caminhou em direção a ele e o abraçou com a naturalidade de um velho amigo. Eu sabia que você voltaria, disse. Messi respondeu com um sorriso discreto. Prometi. Não prometi? As crianças pararam no treino. Um menino gritou: é o Messi, e o campo virou uma festa. Ele ergueu as mãos pedindo calma. Hoje eu vim aprender com o Kaká, e com vocês. Os risos tomaram o ar. Kaique, o garoto que Messi havia conhecido antes, correu até ele. Você voltou mesmo. Promessa é promessa, respondeu Messi, ajoelhando-se para ficar à altura do menino. Kaká observava tudo com um brilho tranquilo no olhar. Não era orgulho, era esperança. Ver as crianças acreditando em algo maior que a fama, acreditar que o futebol ainda podia curar. Depois do treino, Kaká levou Messi para conhecer o refeitório. As paredes estavam descascadas, as mesas velhas, mas o aroma de comida boa preenchia tudo. Dona Célia, uma senhora de avental florido, mexia as panelas com o mesmo amor de quem embala netos. Bom dia, meninos, disse, sem reconhecer quem era o visitante. Quem é o moço bonito aí? Kaká riu. Dona Célia, esse é o Messi. Ela regalou os olhos, quase deixou a colher cair. O Messi, o da televisão. E, num gesto natural, limpou as mãos no avental e estendeu uma delas. Prazer, filho. Aqui a gente come bem, mas quem chega ajuda a servir. Combinado? Messi sorriu. Combinado. Kaká se aproximou dele e sussurrou. Ela ficou 3 meses sem salário e nunca deixou de cozinhar. Diz que fome não espera depósito. Messi olhou ao redor e sentiu o peso leve de uma verdade. Aquele lugar tinha mais dignidade do que muitos palcos de ouro. À tarde, o sol descia, dourando o campo. As crianças jogavam entre si. Kaká observava e Messi sentava-se ao lado, atento. Então Kaique caiu após um choque leve. Um grito, um susto. Kaká correu imediatamente. Ajoelhou-se no barro e levantou o menino com cuidado. Calma, campeão, é só um arranhão. Pegou o kit de primeiros socorros, limpou o ferimento e soprou o machucado como um pai faria. Vai arder um pouco, mas logo passa. Messi se aproximou e ficou observando em silêncio. Aquela cena, o ex-jogador do Real Madrid, ídolo mundial, agora agachado no chão, segurando um joelho ferido. Parecia simples, mas tinha um poder que nenhuma taça carregava. Kaká olhou para Kaique e disse: você sabia que o Messi também se machucava quando era pequeno? E olha onde ele chegou. Messi sorriu e acrescentou: a diferença é que eu nunca deixei de levantar. Kaique respirou fundo, limpou as lágrimas e respondeu: então eu também não vou. Kaká terminou o curativo e deu um leve tapinha no ombro do garoto. Pronto, está melhor que novo. Messi observava quieto, e algo dentro dele se movia, como se uma corda antiga voltasse a vibrar. O silêncio que veio não era constrangido. Era o tipo de silêncio que fala mais alto que o barulho. Depois do treino, o campo vazio cheirava a terra molhada. Kaká e Messi sentaram-se na beira, os dois suados,
o sol se escondendo atrás dos prédios. Sabe, Kaká, começou Messi, eu sempre admirei a sua fé. Não é fé de palavras, é de ações. Kaká olhou o horizonte e respondeu: a fé é o que sobra quando o resto falta. Foi ela que me manteve em pé quando todo mundo aplaudia. E também quando todo mundo foi embora. Messi escutou, sem interromper. Quando deixei a Europa, continuou Kaká, muita gente achou que eu estava desistindo do futebol. Mas eu só estava voltando para ele. O verdadeiro. O que mora no riso dessas crianças. Messi abaixou a cabeça, respirando fundo. Eu achava que já tinha visto tudo. Mas hoje percebi que ainda tenho muito para aprender. Kaká pousou a mão em seu ombro. E é por isso que te chamei para ser o embaixador. O mundo te aplaude pelos gols, mas vai te amar pelo coração. Messi sorriu sem jeito. Talvez seja a hora de jogar um jogo diferente. Quando o sol se pôs, Dona Célia chamou os dois para jantar. O cheiro de feijão, arroz e carne com molho invadiu o ar. As crianças comeram com pressa e alegria. Messi se sentou no meio delas, partilhando o mesmo prato, o mesmo riso. Come, Léo, gritou Dona Célia. Aqui não tem dieta de craque. Não, todos riram. Sim, senhora, respondeu ele, e todos repetiram em coro. Sim, senhora. Uma garotinha perguntou. Tio Kaká, o Messi é famoso. Ele é famoso aqui dentro, respondeu Kaká. Por quê? Porque ele voltou. Messi sorriu, e aquela resposta ficou ecoando dentro dele. Porque ele voltou. Quantos voltavam? Quantos se lembravam do caminho de volta? Depois do jantar, os dois caminharam até o campo vazio. A lua iluminava a grama irregular. Kaká chutou uma bola que estava no canto e a viu rolar devagar até parar diante de Messi. Sabe, disse Kaká, o campo é um espelho. Ele mostra o que a gente carrega por dentro. Se você entra leve, a bola sorri. Se entra pesado, ela foge. Messi dominou a bola e olhou para ele. E o que você vê quando entra? Veja um menino que ainda acredita que pode mudar o mundo com um toque certo. Messi riu baixo. Então me ensina a jogar de novo. Kaká caminhou até ele, deu um leve toque na bola e respondeu. Começa por aqui. Não jogue para vencer, jogue para servir. O vento soprou, a rede balançou, e Messi sentiu que algo dentro dele se abria. Talvez um espaço novo para o tipo de vitória que não cabe em troféus. De pé no meio do campo, sob a luz suave da lua, Kaká e Messi ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas ligados pelo mesmo propósito. A noite tinha o som distante de crianças rindo, o cheiro da comida de Dona Célia e a promessa invisível de que algo muito maior estava apenas começando. Messi olhou para Kaká e disse baixo, quase num sussurro. Eu quero fazer parte disso. Kaká sorriu, sem surpresa, como quem já sabia. Então seja bem-vindo, irmão. O campo é seu também. A lua ficou mais clara, o vento mais calmo. E naquela noite, enquanto o mundo dormia, o Instituto Luz e Bola ganhou um novo guardião. Alguém que, enfim, tinha redescoberto o motivo mais puro para jogar. A noite caiu serena sobre São Paulo, e o Instituto Luz e Bola dormia em silêncio. As luzes do campo já estavam apagadas, mas uma sombra se movia lá dentro. Messi, que havia prometido voltar sem avisar, entrou devagar pelo portão lateral. Kaká havia lhe dado uma chave simples, dizendo: quando quiser ouvir o campo de verdade, venha quando todos estiverem dormindo. E foi exatamente isso que ele fez. O chão ainda estava úmido da chuva da tarde. O ar cheirava a terra e esperança. Messi atravessou o corredor do vestiário e, ao chegar ao gramado, viu alguém curvado, empurrando um rodo com esforço. O capuz escondia o rosto, mas bastou um segundo para ele reconhecer o jeito. Era Kaká. Você nunca para, né? Perguntou Messi, sorrindo. Kaká levantou o olhar, suado, e respondeu rindo. Alguém precisa deixar o campo pronto para os meninos. Quer me ajudar? Messi pegou outro rodo e começou a empurrar a água em silêncio. Os dois trabalhavam juntos, sem palavras, só o som da água sendo empurrada para a lateral. A lua refletia nas poças e o campo parecia um espelho. Messi olhou de relance e pensou que era a primeira vez, depois de tanto tempo,
porque sentia o futebol de verdade, o cheiro da grama, o esforço sem plateia, a simplicidade do jogo sem câmeras. Quando terminaram, Kaká guardou os rodos e trancou o depósito. Em vez de ir embora, fez um gesto com a cabeça. Vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Os dois saíram pela ruazinha de trás, caminhando sob o barulho suave das gotas caindo das árvores. Pararam diante de uma casinha simples, de madeira velha, com uma luz fraca acesa por trás da cortina. Kaká bateu de leve. Quem abriu foi Marina, a coordenadora do instituto, com o cabelo preso e um avental manchado de tinta. Eu sabia que você ia aparecer, disse ela, rindo, e trouxe o Messi dessa vez. Messi sorriu, meio sem graça. Boa noite. Entra, Léo, respondeu ela. O Pedro ainda tá acordado estudando. Na mesa, o menino franzino rabiscava um caderno de matemática. Ao ver Messi, ficou imóvel. Kaká se aproximou e colocou a mão no ombro do garoto. E aí, campeão? Firme na batalha com os números. Tá difícil, tio, respondeu ele, sorrindo sem jeito. Difícil é o primeiro gol, brincou Kaká. Depois, o jogo flui. Kaká se sentou e começou a explicar, desenhando pedaços de pizza e bolas divididas em partes iguais. Messi ficou observando. As mãos de Kaká sujas de terra agora seguravam um lápis com a mesma delicadeza com que antes seguravam uma bola. Ele explicava com paciência, elogiava cada acerto e ria de cada erro. Marina cochichou para Messi. A mãe dele trabalha de madrugada. Às vezes, o Kaká vem para ver se ele jantou. Ninguém sabe. Se souberem, perde o encanto. Messi olhou para Kaká e sentiu algo diferente, uma admiração silenciosa. Naquele homem havia uma paz rara, um tipo de fé que não precisa de aplausos. Depois de meia hora, Pedro acertou a ponta que vinha errando. Deu um grito de alegria e levantou os braços. Kaká bateu palmas. Tá vendo? Eu te disse. O jogo só termina quando a gente acerta o chute. Pedro sorriu, guardou o caderno e correu para dormir. Marina agradeceu. Kaká se despediu, e os dois voltaram andando pela rua escura. Quantas casas você visita assim? Perguntou Messi. Perdi a conta. Mas não é caridade, Léo. É lembrança. Eu só quero lembrar porque comecei a jogar bola. O silêncio que veio depois foi bonito. Era um tipo de silêncio que não precisa ser preenchido. Na manhã seguinte, o instituto acordou com cheiro de café e som de risadas. As crianças já estavam no campo quando Kaká chamou todas para o círculo central. Messi ficou ao lado, curioso. Hoje é dia de histórias, disse Kaká. Quem quer começar? Um homem simples, com mãos grossas de calo, se levantou. Era seu Ademar, o pedreiro que havia ajudado a consertar os banheiros do instituto. Quando cheguei aqui, meu menino tinha vergonha de chutar com o pé esquerdo. Começou. O tio Kaká me disse que pé bom é o que treina. Desde aquele dia, o moleque não para de tentar. As crianças aplaudiram. Messi olhou para o garoto de Ademar chutando o ar, com o mesmo orgulho que um jogador sente depois do primeiro gol da vida. Depois, Dona Célia contou de quando o instituto ficou sem carne e ela quase chorou. Kaká apareceu com sacolas e disse: hoje é dia de estrogonofe especial. Todos comeram e riram, mesmo sem saber que o dinheiro do almoço era o do próprio Kaká. Messi escutava cada palavra como quem recebe lições de vida. Percebeu que aquele campo não era apenas uma escola de futebol. Era uma escola de humanidade. No final, Kaique levantou a mão. Tio Kaká, lembra quando eu caí e quis desistir? Lembro, sim. O Messi me disse que ele também caía muito. E eu levantei igual. Messi riu e balançou a cabeça. E olha só onde você está agora. Depois da roda, Kaká levou Messi até um galpão pequeno. Abriu a porta e mostrou caixas empilhadas com etiquetas, alimentos, material escolar, uniformes P. Isso tudo são doações, explicou. Eu só organizo para não faltar para ninguém. Messi abriu uma das caixas e encontrou envelopes com comprovantes de pagamento. Havia recibos de gás, consultas médicas, contas de luz. Nenhum deles no nome de Kaká. Você paga tudo isso? O instituto paga, respondeu ele. Mas eu sou o primeiro a doar. Por que não fala para ninguém?
Por que dignidade não se divulga? Messi ficou em silêncio. Pensou em quantas vezes tinha visto caridade feita diante de câmeras, e ali, naquele lugar escondido, o bem acontecia sem plateia. À tarde, houve um jogo livre. Kaká e Messi jogaram com as crianças, sem placar, sem juiz. Cada gol era uma risada. Cada erro, uma nova chance. Kaique marcou o último gol e correu para abraçar Kaká. Messi caiu de joelhos, rindo, suado, exausto e feliz. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se parte de algo real. Quando o sol se pôs, os dois ficaram sentados na beira do campo. As luzes se apagaram, e só a lua iluminava o gramado gasto. Messi olhou para Kaká e disse: "Eu vi você ontem à noite limpando o campo." Kaká sorriu, sem se justificar. Às vezes, o campo fala melhor quando o mundo dorme. Messi respirou fundo e completou: "Quero ajudar. Não com o nome, mas com o coração." "Tem certeza?" perguntou Kaká. "Isso dá trabalho." "O amor também dá", respondeu Messi, firme. Os dois se levantaram, olharam o céu e sorriram. Ali, sob o mesmo luar, dois dos maiores jogadores do mundo descobriram o que realmente significava vencer. Não levantar troféus, mas levantar pessoas. E naquela noite, quando o vento soprou leve sobre o Instituto Luz e Bola, o futebol parecia ter reencontrado a sua alma. O último domingo amanheceu com um sol tranquilo sobre São Paulo. O Instituto Luz e Bola já fervilhava de risadas, cheiro de pipoca e chuteiras batendo no chão. Era o dia do torneio comunitário, o primeiro organizado por Kaká. Agora, oficialmente, com Messi como embaixador. Faixas coloridas pendiam das arquibancadas improvisadas e cada criança trazia no peito um logotipo simples, duas mãos segurando uma bola e a frase "Futebol é amor em movimento." Messi chegou cedo, de boné e camiseta branca, sem seguranças. As crianças o reconheceram imediatamente, e o campo virou um redemoinho de alegria. Ele sorriu, tirou fotos, mas o que mais lhe chamou a atenção foi ver Kaká sentado num canto, conversando com os voluntários que serviam café. Sem holofotes, sem destaque, só mais um trabalhador entre todos. "Você nunca muda", disse Messi, aproximando-se. "Tento não esquecer de onde vim", respondeu Kaká, entregando-lhe um copo de café. "E hoje é o dia das crianças brilharem, não o nosso." Messi bebeu o café em silêncio. Havia uma serenidade naquele lugar que ele não encontrava nem nos maiores estádios. Quando o apito inicial soou, Kaká e Messi sentaram-se juntos na beira do campo. As crianças corriam como se o mundo dependesse de cada toque na bola. Havia suor, gritos e uma alegria que não se podia comprar. O pequeno Kaique, aquele que antes queria desistir, agora driblava dois adversários e chutava de esquerda, marcando um golaço. As arquibancadas improvisadas explodiram. Kaká levantou-se, batendo palmas, enquanto Messi sorria emocionado. "É isso", disse Kaká. "É para isso que a gente faz tudo isso." Pouco depois, Messi foi chamado ao microfone. As câmeras da imprensa já estavam posicionadas. O evento havia ganhado destaque nacional. Ele respirou fundo antes de falar. "Eu já ganhei muitos troféus, mas nenhum se compara a isso aqui. O que o Kaká construiu é maior do que qualquer estádio. Ele me ensinou algo que eu nunca aprendi em campo. Vencer não é levantar taças, é levantar pessoas." As palmas ecoaram, e por um instante Messi viu lágrimas nos olhos de Kaká. Depois do discurso, uma mulher idosa se aproximou dos dois. Era Dona Célia, que sempre ajudava na cozinha. Ela entregou a Kaká um envelope amassado. "É simples, mas é de coração", disse ela. Dentro havia uma carta e uma foto de seu neto com o uniforme do instituto. Na carta, ela agradecia por o menino ter deixado as ruas e sonhar novamente. Kaká segurou a carta com as mãos trêmulas, emocionado. Messi colocou a mão em seu ombro. Não havia palavras que coubessem ali. Durante a tarde, os dois percorreram o bairro juntos. Kaká mostrava cada esquina com orgulho. A mercearia que doava frutas, a padaria que patrocinava os uniformes, a casa onde o primeiro campo de terra foi nivelado a pá pelos próprios moradores. Messi escutava tudo em silêncio, absorvendo cada história. "Isso é mais do que um projeto", disse ele, olhando ao redor. "É uma família." "Exato",
respondeu Kaká. Aqui, cada gol é uma segunda chance. No entardecer, o evento estava no fim. As crianças corriam com medalhas improvisadas de papel dourado e os voluntários recolhiam o lixo com sorrisos. O campo parecia respirar felicidade. Messi e Kaká ficaram novamente sozinhos, sentados na beira do gramado, o mesmo lugar onde tudo havia começado. Você lembra daquela primeira noite, quando me fez empurrar a água do campo? Perguntou Messi. Lembro. Achei que você fosse desistir depois de 5 minutos. Pois é, riu Messi. Mas naquela noite eu entendi o que é jogar sem plateia. O vento soprava leve, levantando o cheiro de grama molhada. Kaká olhou para o horizonte. Às vezes eu penso que o futebol é como a fé, disse ele. A gente não vê, mas sente quando ele toca o coração das pessoas. Messi assentiu, com os olhos marejados. Quero expandir isso, Kaká. Não só aqui. Vamos levar o Instituto para outros países. Argentina, Espanha, África. O mundo precisa disso. Kaká ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso. Você tá falando sério? Mais do que em qualquer final de Copa. Os dois se olharam e sorriram. A ideia que nascia ali era maior do que qualquer título. Era o início de uma nova missão. Nos meses seguintes, o projeto cresceu como um milagre. Reportagens começaram a surgir em todo o mundo, mostrando como duas lendas do futebol usavam o esporte para reconstruir vidas. Messi abriu centros em Rosário e Barcelona, enquanto Kaká coordenava a expansão no Brasil. O logotipo do Instituto se espalhou. Uma bola nas mãos de duas crianças de etnias diferentes, unidas pela mesma paixão. Mas nem tudo era fácil. Um dia, um empresário importante ofereceu patrocínio em troca de colocar o próprio nome no projeto. Kaká recusou imediatamente. Se o nome de alguém tiver que aparecer, que seja o das crianças. Messi apoiou a decisão sem hesitar. Se começarmos a vender o coração do projeto, ele deixa de pulsar. A atitude deles inspirou outros atletas. Em pouco tempo, jogadores de várias partes do mundo começaram a apoiar silenciosamente, sem propaganda, sem holofote. Cada doação anônima era um gol de compaixão. Certo dia, Messi voltou ao Instituto em São Paulo para uma visita surpresa. O lugar estava transformado. Salas de aula coloridas, biblioteca, refeitório novo e uma quadra coberta. Mas ele procurava algo mais. Caminhou até o pequeno campo de grama natural, aquele onde tudo começou, e encontrou Kaká agachado, plantando uma muda de árvore. Outra vez cuidando do campo. Perguntou Messi, sorrindo. Agora é pra valer, respondeu Kaká, limpando o suor. Essa árvore vai crescer junto com o Instituto. Messi se ajoelhou ao lado dele, ajudando a cobrir as raízes com terra. Que árvore é essa? Ipê amarelo, disse Kaká. Quero que floresça quando o mundo esquecer de nós. Messi ficou em silêncio por um instante. Depois murmurou. O mundo não vai esquecer. Os dois se levantaram. O sol se punha lentamente atrás das arquibancadas, banhando tudo com uma luz dourada. As crianças corriam em volta, chutando bolas, rindo alto, enquanto o vento balançava as folhas da muda recém-plantada. Naquele momento, sem discursos nem câmeras, Messi e Kaká entenderam o verdadeiro significado de legado. Meses mais tarde, um repórter perguntou a Kaká, durante uma entrevista televisiva: o que você acha que vai deixar para o mundo? Ele pensou por um instante, sorriu e respondeu: talvez nada material. Mas se uma criança que chute uma bola lembrar que a bondade é o maior gol da vida, já valeu. As palavras viralizaram, mas Kaká não se importava. O Instituto continuava funcionando no mesmo ritmo simples, acolhendo quem precisasse, sem distinguir fama, cor ou origem. Certa noite, Messi voltou novamente, dessa vez sozinho. Sentou-se ao lado da árvore que agora crescia forte. O vento trazia o som distante das risadas das crianças. Ele tirou do bolso uma pequena pulseira trançada, presente de uma menina argentina que frequentava o Instituto de Rosário, e amarrou no galho da árvore. Para lembrar de onde viemos, murmurou. Kaká apareceu logo depois, trazendo 2 xícaras de café. Sabia que te encontraria aqui. Não consigo ficar longe, respondeu Messi. Esse lugar me devolveu o coração. Kaká sorriu.
O futebol faz isso com a gente. Quando é verdadeiro, ele cura o que o dinheiro não toca. Os dois ficaram em silêncio, olhando para o campo vazio. A lua refletia na trave metálica e o ipê balançava suave. Messi quebrou o silêncio. Você acha que o mundo ainda entende o que é o futebol? Não todo mundo, respondeu Kaká. Mas enquanto existir um campo como esse, alguém sempre vai entender. Na manhã seguinte, uma nova turma de crianças chegou. Algumas descalças, outras com chuteiras doadas. Kaká e Messi ficaram de longe observando. Uma garotinha loira, com um uniforme maior que o corpo, correu até eles. Tio Kaká, tio Messi, posso começar a jogar hoje? Claro, respondeu Kaká, ajoelhando-se. Mas antes, me promete uma coisa. O quê? Que você nunca vai esquecer de compartilhar um gol. A menina sorriu e correu para o campo. Messi olhou para Kaká e disse: compartilhar um gol. Você acabou de resumir a vida. Kaká apenas sorriu, e os dois ficaram ali, vendo a nova geração começar o jogo. O sol nascia por trás da árvore, iluminando o campo. E, no topo do ipê, a pulseira colorida balançava com o vento, símbolo de um pacto silencioso entre dois gigantes que decidiram vencer de outro jeito. Enquanto o barulho das crianças ecoava, Messi fechou os olhos e pensou: o futebol ainda tem alma. E naquele instante, sob o céu do Brasil, essa alma pulsava mais viva do que nunca.